Eu pensei que eu iria parar no terceiro vídeo, mas eu senti a necessidade ainda de gravar esse, porque eu procuro fazer vídeo de no máximo 5 minutos, para não ficar cansativo e vocês poderem ir assistindo paulatinamente nos momentos que a vida permite. Então, ainda com relação a essa questão da salvação, no vídeo anterior eu citei Efésios 2, capítulo 8 e 9, onde diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que homem nenhum se glorie. Ou seja, a salvação é feita através de um ato soberano de Deus. Deus salva quem Ele quer, Ele não tem obrigação de sair salvando a todo mundo. Como Jesus disse, foi Ele que nos escolheu, e escolha, como a própria palavra deixa bem claro, e implica escolher uns em detrimento de outros. Você não pode escolher todo mundo, pois senão não seria escolha, e aí é uma questão de lógica mesmo. E a Bíblia diz lá em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Essa fé é dom de Deus, como eu falei no vídeo anterior. Portanto, se Deus não coloca no meu coração a fé para ser salvo, eu não tenho o poder de reagir ao chamado do Evangelho. Mas depois da fé colocada, em determinado momento, ouvindo a palavra, o meu coração arde por Cristo. E aí eu o recebo por meu Salvador. Por isso que deste lado da vida, eu posso dizer, não, eu é que fui a Cristo. E isso é 100% verdadeiro. Jesus não me levou a Ele como um boi que vai amarrado pelo nariz. Não é assim, não é a força. Eu fui espontaneamente a Cristo. Quando eu olho a minha experiência da salvação, e você olha a sua, você diz assim, não, fui eu. Eu fui a Cristo espontaneamente, não fui forçado por nada e nem por ninguém. Isso é uma verdade, e é uma grande verdade. Mas por que você foi a Cristo? Porque em um momento anterior, e aqui quando eu digo anterior, eu não estou dizendo imediatamente anterior, eu não estou estipulando aqui tempo anterior, mas num momento anterior, já que pela graça sois salvos mediante a fé, Deus colocou no teu coração essa fé para ser salvo. E aí você ouviu a voz de Deus pelo Evangelho. Porque até então, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. E lá no grego, essa palavra morto é a mesma palavra quando Jesus diz assim, Lázaro está morto. E um morto não pode fazer nada por si mesmo. O morto é inerte, ele é incapaz de qualquer reação. Isso aí é facílimo de ser entendido. Portanto, eu estava morto nos meus pecados e delitos. Impossível de buscar a Cristo se a iniciativa não fosse de Deus. Então, o que acontece? O Espírito Santo regenera o coração humano. Ele coloca fé. Essa fé que é dom de Deus, Ele coloca no nosso coração, aí os nossos olhos e os nossos ouvidos abrem para o Evangelho. E o nosso coração pulsa por Cristo. E aí agora sim, em determinado momento, que também é um momento que Deus determinou, ouvindo o Evangelho, ouvindo a pregação da palavra, eu vou a Cristo. Então, voltando ao nosso ponto inicial, não é uma coisa ou outra, não é a vontade de Deus excluindo a vontade humana, ou a vontade humana excluindo a vontade de Deus. As duas coisas são os dois lados da mesma verdade. Ou se você quiser colocar numa metáfora, são os dois lados da mesmíssima moeda. Ou seja, de um lado, a salvação é de Deus e a iniciativa é dele. Depois que Ele coloca fé no nosso coração, aí nós reagimos positivamente à chamada de Cristo e vamos até Ele. Quando vamos até Ele, nós vamos espontaneamente. Mas só vamos espontaneamente porque anteriormente o Espírito Santo regenerou o nosso coração e colocou essa fé salvífica lá dentro. E aí nós vamos à salvação. É aquilo que em latim se chamou de Ordo Salutis, a ordem da salvação. O Espírito Santo toca em nós, nós somos cheios
da fé salvífica e respondemos à chamada do Evangelho. Então, as duas coisas são verdadeiras. É Deus que nos salva e nós vamos até a Cristo por livre e espontânea vontade. Mas isso só se dá depois que o nosso coração é cheio pela fé salvífica colocada ali pelo Espírito Santo.